voo onde o status era tudo, um julgamento precipitado desfez o mundo de uma mulher e revelou uma lição que ela nunca esqueceria. A cabine de primeira classe do voo 709, um elegante jato transatlântico que voava de Paris a Nova York, vibrava com a elegância silenciosa da riqueza. Assentos de couro macio se estendiam amplamente, cada um oásis particular de conforto. Taças de cristal tilintavam suavemente enquanto os comissários de bordo serviam champanhe vintage. O ar cheirava a madeira polida e perfume sutil, um mundo reservado para aqueles que podiam se dar ao luxo dos céus. Magnatas dos negócios digitavam em laptops. Uma atriz de segunda categoria folheava o celular por trás de óculos escuros enormes e alguns tipos de Wall Street murmuravam sobre carteiras de ações. Nesse cenário refinado, Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol, entrou em cena com uma presença discreta, porém magnética. Ele usava um moletom preto com capuz, jeans desbotado e óculos escuros elegantes, bem na altura do nariz. Sem comitiva, sem alarde. Apenas uma mochila pendurada no ombro e um leve sorriso nos lábios. Seu queixo esculpido e seu andar confiante traíam sua fama, mas o traje casual a mascarava. Ele se movia com a facilidade de alguém que era dono de todos os cômodos, mas não precisava provar isso. Cabeças se viraram, algumas o reconhecendo, outras inseguras, com os olhos fixos no homem que parecia deslocado e completamente em casa. Ei, antes de começarmos, clique no botão inscrever-se, comente, uau, se esta história te emocionou e não pule. O momento final vai te surpreender. Ronaldo deslizou para o assento 2A, o assento da janela, com movimentos suaves, quase felinos. Jogou a mochila debaixo do assento e recostou-se, mexendo no celular com os fones de ouvido balançando frouxamente. Ao lado dele, no 2B, estava Margaret Vanderbilt, uma mulher que irradiava a arrogância de uma mulher rica e tradicional. Seu blazer creme sob medida gritava, Quinta Avenida. Seus brincos de diamante brilhavam sob as luzes suaves da cabine e suas mãos bem cuidadas agarravam uma bolsa. Hermès elegante. Ela sentou-se ereta, os lábios franzidos, os olhos examinando Ronaldo como um scanner avaliando um código de barras. Sua testa franziu, a desaprovação estampada em cada linha do rosto. Este homem, com seu moletom e tênis gastos, não pertencia àquele lugar. Não ali. Não em seu mundo. Ela ajustou seu lenço de seda com movimentos bruscos e lançou um olhar para a comissária de bordo, uma jovem chamada Emily, cujo crachá brilhava sob o blazer azul marinho. A voz de Margaret cortou o zumbido da cabine, alta o suficiente para chamar a atenção. Com licença, disse ela, com o tom transbordando condescendência. Este cavalheiro deveria mesmo estar na primeira classe? A palavra cavalheiro soou como um insulto, e seus olhos percorreram a roupa de Ronaldo como se fosse uma ofensa pessoal. Emily, com um sorriso profissional, mas tenso, assentiu educadamente. Sim, senhora. O passageiro está no assento designado. Está tudo em ordem. Os lábios de Margaret se contraíram em uma linha fina. Ela não estava satisfeita. Inclinou-se para mais perto de Emily. Sua voz um sussurro teatral que pretendia ser ouvida. Deve haver um engano. Esta é a primeira classe. Talvez o assento dele seja na econômica? A palavra econômica caiu como um tapa e alguns passageiros olharam para ela, curiosos. Ronaldo não se mexeu. Continuou rolando a tela, o polegar movendo-se preguiçosamente pela tela do celular. Um fone de ouvido colocado, o outro balançando. Seu rosto permaneceu calmo, quase divertido, como se já tivesse ouvido aquele roteiro antes. Margaret continuou, sua voz se elevando, afiada como uma lâmina. Paguei uma fortuna por este assento. Espero um certo padrão e, francamente, isso... Gesticulou para Ronaldo, cortando o ar com a mão. É inaceitável. Não é seguro. Não está certo.
A cabine ficou mais silenciosa, a tensão se adensando como neblina. Os olhares se alternavam entre Margaret e Ronaldo, esperando uma reação. Do outro lado do corredor, um adolescente chamado Jake, todo magricela e cabelo castanho bagunçado, cutucou a mãe, Sarah. "Mãe, esse é o Cristiano Ronaldo", sussurrou ele, com os olhos arregalados de admiração. Sarah, uma mulher de aparência cansada, com um suéter simples, olhou para ela e seu rosto se iluminou ao reconhecê-la. "De jeito nenhum", murmurou ela, pegando o celular para tirar uma foto discreta. Jake agarrava sua camisa de futebol, um número 7 desbotado do Ronaldo, com as mãos tremendo de excitação. 2 fileiras atrás, Ethan, um CEO de tecnologia com um blazer impecável, ergueu uma sobrancelha, seu celular já gravando a cena. Ele se inclinou na direção da assistente e sussurrou: "Isso vai viralizar." Margaret, alheia à crescente atenção, continuou seu discurso. "Não estou confortável", disse ela a Emily, sua voz agora um chiado teatral. "Este homem não pertence a este lugar. Olhe para ele, parece que acabou de sair de uma esquina." As palavras ardiam no ar, cruas e feias. Alguns passageiros se remexeram, desconfortáveis, e seus murmúrios ecoaram pela cabine. O rosto de Jake se fechou, seu herói sob ataque. Sarah pôs a mão em seu ombro, estreitando os olhos para Margaret. Ronaldo finalmente ergueu os olhos, os óculos escuros deslizando levemente, revelando olhos escuros e penetrantes. Inclinou a cabeça, observando Margaret com uma calma que parecia quase perigosa. Seu sorriso não vacilou, mas havia um brilho em seu olhar, como um leão avaliando um desafiante. Tirou um fone de ouvido, deixando-o pendurado, e recostou-se, com a postura relaxada, porém ponderada. "Senhora", disse ele, em voz baixa e suave, com um leve sotaque português. "Se não estiver satisfeita, posso pedir à tripulação que lhe encontre outro assento, sem problemas." Seu tom era educado, quase gentil, mas carregava um peso que fez Margaret piscar. Ela não esperava que ele falasse, muito menos com tanta compostura. Suas bochechas coraram, mas seu orgulho se manteve firme. "Não vou me mexer", retrucou ela, erguendo o queixo. "Este é o meu assento. Só quero que entenda que este não é lugar para pessoas como você." A frase soou pesada, carregada de veneno. Jake ofegou baixinho, apertando a camisa com mais força. Sarah balançou a cabeça, sussurrando: "Ela não tem ideia de quem ele é." A cabine parecia uma panela de pressão, todos os olhos atentos ao drama que se desenrolava. Emily, presa no meio da confusão, aproximou-se novamente, com a voz firme, mas calma. "Senhora, o passageiro tem uma passagem de primeira classe válida. Pedimos que respeite todos os convidados a bordo." Margaret bufou, cruzando os braços, sua pulseira de diamantes brilhando como um aviso. "Isso é um absurdo", murmurou ela, alto o suficiente para todos ouvirem. "Paguei por exclusividade para não sentar ao lado de alguém que parece não pertencer àquele lugar." O sorriso de Ronaldo desapareceu um pouco, mas ele não mordeu a isca. Tirou os óculos escuros, revelando olhos que brilhavam com uma força silenciosa. Recolocou o fone de ouvido, encostou-se na janela e fechou os olhos, como se o barulho do mundo não pudesse tocá-lo. A cabine zumbia com sussurros. O celular de Ethan continuava tocando, capturando cada segundo. Jake, incapaz de ficar quieto, inclinou-se na direção da mãe. "Ela vai se arrepender disso", sussurrou, com a voz trêmula, uma mistura de raiva e excitação. O avião começou a subir, os motores rugindo, enquanto as luzes da cabine diminuíam. Margaret permaneceu rígida, com as mãos apertadas em volta da bolsa, o rosto uma máscara de indignação. Ela lançava olhares furtivos para Ronaldo, esperando que ele reagisse, argumentasse, provasse que ela estava certa. Mas ele não o fez. Era uma estátua de calma, a respiração estável, o rosto sereno. O silêncio dele era mais alto que suas palavras
e a atormentava. Do outro lado do corredor, Sarah sussurrou para Jake. Ele está lidando com isso como um campeão. Jake assentiu, os olhos grudados em Ronaldo, como se esperasse um milagre. Ethan, ainda gravando, murmurou para seu assistente. Isso é ouro. Ela está cavando a própria cova. A tensão fervilhava, a cabine um palco para um confronto que ninguém esperava. A confiança de Margaret começou a ruir, seus olhos percorrendo o ambiente, sentindo a mudança na sala. Ela não era mais a estrela daquela cena. Então, uma nova figura surgiu. Um comissário de bordo, um jovem chamado Lucas, aproximou-se do assento de Ronaldo, com o rosto radiante de excitação nervosa. Em suas mãos, havia uma pequena caixa de madeira polida, amarrada com uma fita dourada. Senhor Ronaldo, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula. Isto é do capitão. Ele é um grande fã. Ele disse que é uma honra tê-lo a bordo e queria que você ficasse com isto. Lucas entregou a caixa, com as mãos trêmulas. Ronaldo abriu os olhos e seu sorriso retornou, caloroso e genuíno. Nossa, cara, isso é incrível. Agradeça ao capitão, disse ele com a voz suave, mas cheia de gratidão. Ele pegou a caixa, roçando a fita com os dedos e a colocou no colo. A cabine ficou em silêncio, todos os olhares atentos à conversa. O rosto de Margaret empalideceu. Seus lábios se entreabriram como se tivesse levado um tapa. Ela se inclinou para a frente, esforçando-se para ouvir, sua arrogância se desfazendo como areia. Jake sussurrou para Sarah. Eu avisei. Ela já era. A câmera de Ethan deu um zoom, capturando o momento em que Margaret percebeu que havia julgado mal o homem do moletom. A caixa permanecia fechada, um símbolo silencioso de algo maior. Os olhos de Margaret alternavam entre ela e Ronaldo, a mente a mil. Quem era aquele homem? Por que o capitão estava lhe enviando presentes? Os sussurros ao redor dela ficaram mais altos, os passageiros trocando olhares cúmplices. Sarah se inclinou na direção de Jake, com a voz baixa. Ela está prestes a engolir as palavras. Jake sorriu, sua fé em seu herói inabalável. Ethan, ainda filmando, murmurou. Isso vai atingir 1 milhão de visualizações. O avião estabilizou, cruzando as nuvens, mas a verdadeira turbulência estava no coração de Margaret. Ela se recostou, com as mãos trêmulas, seu mundo de privilégios subitamente parecendo pequeno. Ronaldo, alheio à tempestade que havia provocado, encostou-se à janela, a caixa no colo, o rosto calmo como sempre. As luzes da cabine brilhavam suavemente, projetando sombras que pareciam dançar com o peso do que estava por vir. A cabine de primeira classe do voo 709 vibrava com uma nova energia, o ar denso de tensão silenciosa e espanto silencioso. O avião planava entre as nuvens, seus motores um zumbido constante, mas a verdadeira turbulência agitava os corações dos que estavam nos assentos 2A e 2B. Cristiano Ronaldo estava sentado perto da janela, a pequena caixa de madeira do capitão descansando em seu colo, sua fita dourada brilhando sob as luzes suaves da cabine. Seu rosto estava calmo, seus olhos semicerrados, como se a tempestade das palavras de Margaret Vanderbilt nunca o tivesse tocado. Seu moletom preto com capuz e jeans desbotados pareciam zombar de seu desdém anterior, uma repreensão silenciosa às suas suposições. Margaret, enquanto isso, permanecia rígida em seu blazer creme, seus brincos de diamante refletindo a luz como pequenas acusações. Suas mãos agarravam sua bolsa Hermès, os nós dos dedos brancos, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes, choque, vergonha e um orgulho teimoso que se recusava a ceder. O gesto do capitão havia rompido seu mundo cuidadosamente organizado, e os sussurros ao seu redor pareciam agulhas. Ela lançava olhares furtivos para Ronaldo, a mente correndo para tentar decifrar quem ele era. O nome Ronaldo ecoava em sua cabeça, uma vaga lembrança de uma manchete que ela lera anos atrás, mas seu mundo de salas de reunião e galas não tinha espaço para estrelas do futebol. Do outro lado do corredor, Jake, o fã adolescente, mal conseguia se conter.
Seu corpo esguio vibrava de excitação, a camisa do Ronaldo amassada pelo aperto nervoso. "Mãe, ele é o máximo", sussurrou para Sarah em voz baixa, mas urgente. Sarah, com o suéter ligeiramente desfiado nos punhos, assentiu, os olhos cheios de orgulho pelo herói do filho. "Ele está lidando com isso como um profissional", murmurou, lançando um olhar para Margaret com uma mistura de pena e desaprovação. 2 fileiras atrás, Ethan, o CEO da tecnologia, inclinou-se para a frente, o celular ainda gravando, o olhar aguçado sem perder nada. "Isso é melhor que reality show", sussurrou para sua assistente, Mia, que assentiu, digitando com os dedos para uma possível publicação nas redes sociais. A cabine fervilhava com uma corrente sutil. Os passageiros trocavam olhares, alguns balançando a cabeça diante do desabafo de Margaret, outros esticando o pescoço para ver o homem que havia chamado a atenção do capitão. Uma senhora idosa, Clara, estava sentada em silêncio perto do fundo, com os cabelos grisalhos presos com esmero, o olhar penetrante e gentil. Ela observava a cena com um sorriso cúmplice, as mãos cruzadas sobre um diário de couro gasto, como se já tivesse visto aquela peça se desenrolar antes. Ronaldo, sentindo a mudança, abriu a caixa de madeira com um leve puxão na fita. Dentro havia uma bola de futebol em miniatura, assinada pelo capitão com um bilhete. "Para CR7, você inspirou minha juventude. Voe alto." Os lábios de Ronaldo se curvaram em um sorriso suave, seus dedos traçando a costura da bola. Ele a virou, com o olhar distante, como se revisitasse a memória de um campo lamacento na madeira onde chutara uma bola pela primeira vez. A cabine pareceu prender a respiração. O gesto, uma silenciosa coroação do homem que Margaret havia dispensado. Jake não conseguia mais ficar parado. Ele desafivelou o cinto de segurança, ignorando o olhar de advertência de Sarah, e se aproximou de Ronaldo, seu telefone agarrado como uma tábua de salvação. "Senhor Ronaldo, eu sou Jake", gaguejou com a voz embargada. "Sou seu maior fã. Jogo como atacante por sua causa." Ronaldo olhou para cima, seus óculos de sol agora enfiados no moletom, seus olhos calorosos e diretos. "Ei, Jake, isso é incrível", disse ele em voz baixa e sincera. "Você está marcando gols aí?" Jake corou, assentindo furiosamente. "Tentando. Fiz um hat-trick mês passado." Ronaldo sorriu, inclinando-se para a frente. "Esse é o meu cara. Continue trabalhando, tá? É tudo uma questão de coração." Ele enfiou a mão na mochila, tirou uma pulseira preta com CR7 bordado em dourado e entregou a Jake. "Para o próximo hat-trick." O rosto de Jake se iluminou, suas mãos tremendo enquanto ele pegava a pulseira. Sarah, observando de seu assento, pressionou a mão contra o peito, os olhos brilhando. "Obrigada", ela murmurou para Ronaldo, que assentiu de volta, com um sorriso fácil, mas profundo. Margaret observava, com a garganta apertada, a cena se desenrolando como um espelho de seus próprios erros. A alegria de Jake, a gentileza de Ronaldo, era tudo o que faltava em seu mundo de riqueza e status. Ela se remexeu no assento, a bolsa parecendo mais pesada. O orgulho, um peso que ela não conseguia ignorar. A atenção da cabine se voltou para Ronaldo. Os passageiros agora os encarando abertamente, alguns pegando os celulares para tirar fotos. Ethan, ainda filmando, inclinou-se na direção de Mia. "Isso vai bombar na X", disse ele, em voz baixa de entusiasmo. "Ela está frita." Mia assentiu, seus olhos se voltando rapidamente para Margaret, que pareceu se encolher diante do olhar coletivo. Clara, a senhora idosa, olhou para Margaret e lhe ofereceu um pequeno aceno encorajador, como se a incentivasse a encarar o momento como ele realmente era, uma chance de crescer. A mente de Margaret se agitava. Ela pensou em sua criação em uma cobertura em Manhattan, onde seus pais lhe ensinaram que riqueza era um escudo, aparência, uma moeda de troca. "Nunca se misture com aqueles abaixo de você", dissera sua mãe, com a voz fria como mármore.
Margaret vivera por essa regra, controlando sua vida para excluir qualquer um que não se encaixasse em seu molde. Agora, diante da dignidade silenciosa de Ronaldo, esse molde parecia uma gaiola. Ela queria falar, desfazer suas palavras, mas sua língua parecia pesada, seu orgulho uma âncora teimosa. Ronaldo, alheio à confusão dela, recostou-se, a bola de futebol ainda nas mãos. Ele olhou para Jake, que estava de volta ao seu assento, mostrando a pulseira para Sarah como se fosse uma relíquia sagrada. "Mãe, ele é tão legal", sussurrou Jake, alto o suficiente para Margaret ouvir. As palavras ardiam, um lembrete de seu julgamento precipitado. Ela tinha visto um moletom, não um herói. Um homem, não uma lenda. Ethan, sentindo o momento, levantou-se e aproximou-se de Ronaldo, com o blazer impecável e o sorriso calculado, mas caloroso. "Cristiano, sou o Ethan, grande fã", disse ele estendendo a mão. "Eu administro uma startup de tecnologia no Vale do Silício. O trabalho da sua fundação na educação infantil é inspirador. Já pensou em fazer parceria com a tecnologia para gerar impacto?" Ronaldo apertou sua mão com firmeza. "Cara, eu adoro ajudar crianças", disse ele com a voz sincera. "Mandem suas ideias. Vamos fazer algo acontecer." Os olhos de Ethan brilharam, pressentindo um acordo. Ele olhou para Margaret enquanto retornava ao seu assento, com uma expressão de triunfo silencioso, como se tivesse acabado de ganhar uma rodada que ela não sabia que estava jogando. O rosto de Margaret queimava, a atenção da cabine agora voltada para o seu erro. Ela queria desaparecer, voltar no tempo, desdizer suas palavras. Mas o tempo não funcionava assim, e a verdade também não. Clara, a passageira idosa, observava Margaret atentamente. Abriu o diário, rabiscou algo e arrancou a página. Ao passar pelo assento de Margaret para usar o banheiro, guardou o bilhete na bolsa dela, com movimentos rápidos e discretos. Margaret não percebeu, perdida demais em seus pensamentos. O bilhete, escrito em letra cursiva elegante, dizia: "O orgulho constrói muros, a humildade constrói pontes. Escolha com sabedoria antes de pousar." Clara retornou ao seu assento, com o rosto sereno, como se tivesse plantado uma semente e confiado que ela cresceria. A cabine se acomodou em um ritmo mais tranquilo, o choque inicial da identidade de Ronaldo se esvaindo em um murmúrio de admiração. Os passageiros retomaram suas rotinas, bebericando, assistindo a filmes. Mas o ar parecia diferente, carregado com o peso de uma lição se desenrolando. Ronaldo, sentindo a calma, virou-se para Margaret, com a voz baixa e gentil. "Senhora, se eu estiver incomodando você, posso trocar de lugar. Sem problema." Sua oferta era genuína, seus olhos livres de julgamento. Margaret congelou, com o coração disparado. Ela esperava raiva, talvez sarcasmo, mas não isso. Gentileza diante de sua crueldade. Isso a desarmou, quebrou suas defesas. "Não", disse ela, com a voz mais suave do que antes, quase frágil. "Estou bem. Fique." Ronaldo assentiu, com um sorriso fraco, mas caloroso, e se virou para a janela, as nuvens passando como um sermão silencioso. As mãos de Margaret tremeram quando ela pegou a bolsa, seus dedos roçando o bilhete que Clara havia deixado. Ela não o abriu, ainda não. Mas sua presença parecia um sussurro, incitando-a a encarar a si mesma. As luzes da cabine diminuíram ligeiramente. O avião voava suavemente, mas dentro de Margaret, uma tempestade se formava. Uma tempestade de vergonha, arrependimento e os tênues sinais de mudança. Jake, ainda fervilhando de entusiasmo, sussurrou para Sarah: "Ele é ainda mais legal pessoalmente." Sarah assentiu, com o olhar fixo em Margaret, que pareceu se encolher na cadeira. "Ela está aprendendo alguma coisa", disse Sarah suavemente, a voz cheia de esperança. Ethan, revendo suas imagens, murmurou para Mia: "Isso é mais do que viral, é um momento." Clara, observando de sua cadeira, fechou seu diário com um sorriso discreto, mas consciente.
O avião seguiu em frente, as nuvens lá fora, uma tela de possibilidades. Margaret sentou-se em silêncio, seu mundo se desfazendo. O homem de moletom, não mais um estranho, mas um espelho. Um que ela não estava pronta para encarar, mas do qual não conseguia desviar o olhar. A cabine de primeira classe do voo 709 parecia mais suave agora, a tensão anterior se dissolvendo em um zumbido silencioso de reflexão. O avião deslizava pelo céu noturno, suas janelas emoldurando um mar de estrelas. O mundo abaixo, uma lembrança distante. Cristiano Ronaldo estava sentado no assento 2A, seu moletom preto levemente amassado, a bola de futebol em miniatura do capitão descansando em seu colo como um talismã. Seu rosto estava sereno, seus olhos traçando as nuvens lá fora, um leve sorriso brincando em seus lábios. Ele havia falado pouco desde o presente do capitão, seu silêncio uma tela para as emoções mutáveis da cabine. Margaret Vanderbilt, na TOS B, estava sentada com as mãos cruzadas, seu blazer creme não mais um escudo, mas um peso. Seus brincos de diamante refletiam as luzes fracas da cabine, mas seu brilho parecia vazio. Ela ficou quieta por um tempo, sua arrogância anterior substituída por uma inquietação. O bilhete de Clara, a passageira idosa, queimava em sua bolsa, não lido, mas pesado, como uma pedra em sua consciência. A cabana era um palco, e Margaret não era mais a estrela. Ela era a aluna, lutando com uma lição para a qual não havia se inscrito. Do outro lado do corredor, Jake, o fã adolescente, agarrava sua pulseira do CR7, os olhos brilhando de admiração pelo herói. Ele sussurrou para sua mãe, Sarah, com a voz em um misto de admiração e entusiasmo. Mãe, ele é tão tranquilo, você viu como ele lidou com ela? Sarah assentiu, as mangas do suéter arregaçadas, o rosto aquecido de orgulho pelo ídolo do filho. Ele está ensinando algo a ela sem nem tentar, murmurou, olhando para Margaret, cuja postura rígida havia suavizado, os ombros ligeiramente caídos. 2 fileiras atrás, Ethan, o CEO da tecnologia, navegava pelo celular, revisando as imagens que havia capturado. Isso é ouro, sussurrou para sua assistente, Mia, que assentiu, os olhos se voltando para Margaret com um misto de curiosidade e pena. Clara, a mulher de cabelos grisalhos perto do fundo, sentou-se em silêncio, seu diário fechado, os olhos penetrantes e gentis enquanto observava a cena se desenrolar. Ela havia plantado seu bilhete, uma semente de sabedoria, e agora esperava, com o rosto calmo, mas expectante, como um jardineiro que confia no solo. Os dedos de Margaret roçaram a bolsa, hesitando sobre o bilhete. Ela o puxou, com as mãos trêmulas, e desdobrou a elegante letra cursiva. O orgulho constrói muros, a humildade constrói pontes. Escolha com sabedoria antes de aterrissar. As palavras a atingiram como um trovão silencioso, destruindo suas defesas. Ela olhou para Ronaldo, seu perfil iluminado pela luz da janela, e sentiu uma pontada de vergonha tão aguda que lhe roubou o fôlego. Ela o julgara pelo moletom, pela calça jeans, pela descontração, presumindo que ele fosse inferior. Agora, ela via a verdade. Um homem cuja grandeza não estava na fama, mas no coração. Sua mente se voltou para sua irmã distante, Claire, cujas últimas palavras para ela haviam sido: "Você se acha melhor do que todos, mas está sozinha." Margaret havia descartado isso. Seu orgulho, uma fortaleza. Agora, essa fortaleza estava desmoronando. E a solidão a atormentava. Ela queria falar, desfazer suas palavras, mas o medo a impedia. E se ele rejeitasse seu pedido de desculpas? E se ela parecesse fraca? Ronaldo, sentindo o olhar dela, virou-se ligeiramente, seus olhos encontrando os dela. Não havia raiva ali, apenas uma compreensão silenciosa que a fazia se sentir vista. Vista demais. "A senhora está bem?" perguntou ele em voz baixa, quase gentil, o sotaque português suavizando as palavras. Margaret engoliu em seco com a garganta apertada. Eu lhe devo um pedido de desculpas", disse ela, com a voz quase um sussurro, trêmula com o peso do orgulho. "Eu estava errado.
Julguei você pela sua aparência e fui rude. Me desculpe. As palavras soaram estranhas, como uma língua que ela nunca havia falado. Ronaldo inclinou a cabeça, com um sorriso fraco, mas caloroso. Sem problemas, disse ele simplesmente, sem tirar os olhos dos dela. Acontece o tempo todo. As pessoas veem o exterior, não a história. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa. Quando eu era criança, fui expulso de um teste porque meus tênis estavam presos com fita adesiva. Eles acharam que eu não era nada. Eu provei que estavam errados, não com palavras, mas com trabalho. Você não me deve nada, mas talvez da próxima vez dê a alguém a chance de mostrar sua história. Os olhos de Margaret ardiam, lágrimas ameaçavam rolar. Suas palavras não eram um sermão, mas feriram mais fundo do que qualquer repreensão. Ela assentiu, incapaz de falar, as mãos torcendo o bilhete no colo. Jake, observando do outro lado do corredor, cutucou Sarah. Ela realmente sente muito, sussurrou com a voz cheia de surpresa. Sarah sorriu suavemente. Às vezes é preciso um grande coração para quebrar uma casca dura, disse ela, com os olhos em Margaret, que parecia menor agora, humana. Ethan, ainda rolando a tela, murmurou para Mia. Isso está ficando sério. Ela está quebrando. Mia assentiu, os dedos parando no tablet. Não é só ela. Esta cabana inteira está aprendendo alguma coisa. Clara, no fundo, observava com um sorriso discreto. As mãos cruzadas, seu diário uma testemunha silenciosa da transformação que se desenrolava. Ronaldo recostou-se, os dedos roçando a bola de futebol. Sabe o que é engraçado? Disse ele, com a voz leve, quebrando o peso. Este moletom? A pior compra de todas. Minha irmã escolheu e disse que me faz parecer normal. Eu disse a ela que normal é superestimado. Ele riu, o som cálido, como uma fogueira crepitante. Margaret soltou uma risada trêmula, sua primeira risada de verdade durante o voo. Não é tão ruim assim, disse ela, com a voz hesitante, mas genuína. Ronaldo ergueu uma sobrancelha, fingindo ofender-se. Não é tão ruim assim? Ai! A senhora é durona. A leveza em seu tom a desarmou, e por um momento a cabine pareceu menos um campo de batalha e mais um espaço compartilhado, humano e cru. Jake, percebendo a troca de palavras, sorriu para Sarah. Ele é tão manso, sussurrou. Sarah o silenciou, mas seus olhos brilharam de diversão. Margaret respirou fundo, firmando as mãos. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela, com a voz mais firme. Ronaldo assentiu, com o olhar curioso. Como você consegue ficar tão calmo? Eu fui horrível com você e você nem se mexeu. Ronaldo pensou por um instante, os dedos batendo na bola de futebol. Aprendi cedo, disse ele, com a voz firme. As pessoas julgam o que não entendem. Meu pai costumava dizer, não combata fogo com fogo, combata com água. Eu escolho água, me mantém fresco. Ele sorriu, com um brilho travesso nos olhos. Além disso, sou bonito demais para ficar bravo. Margaret riu novamente, mais alto dessa vez, o som a surpreendendo. A cabana pareceu expirar, a tensão se dissipando ainda mais. Ethan, observando, inclinou-se na direção de Mia. Ele é mestre nisso, disse ele, com a voz baixa de admiração. Transformar ódio em um momento. Clara, sentada, abriu o diário e escreveu uma única linha. Às vezes, as maiores lições vêm das vozes mais silenciosas. Fechou-o, com os olhos fixos em Margaret, que agora olhava para Ronaldo com algo próximo ao respeito. A mente de Margaret voltou-se para Claire, a última briga delas, um borrão de palavras ásperas sobre dinheiro, status, coisas que agora pareciam tão insignificantes. Eu tenho uma irmã, disse ela de repente, com a voz suave, mas urgente. Não nos falamos há anos. Acho que também lhe devo um pedido de desculpas. Ronaldo assentiu, o rosto sério, mas gentil.
É um começo, disse ele. Família é complicada, mas vale a pena. Ligue para ela quando pousarmos. Você se sentirá mais leve. Margaret assentiu, os olhos brilhando, um peso que ela nem sabia que carregava. Jake, incapaz de ficar quieto, levantou-se novamente com o celular na mão. Senhor Ronaldo, posso tirar uma foto? Perguntou, com a voz ansiosa. Ronaldo sorriu. Só se a sua mãe também estiver, disse ele, acenando para Sara. Sara corou, alisando o suéter, e se juntou a eles. Ronaldo passou o braço em volta de Jake, puxando Sara para perto, e eles posaram para uma selfie, o sorriso de Jake largo o suficiente para iluminar a cabine. Margaret observava, com o coração doendo com uma estranha mistura de inveja e esperança. Ela queria aquela facilidade, aquela conexão. Ethan, sentindo o momento, levantou-se e se aproximou. Cristiano, tenho uma ideia, disse ele, com a voz suave. Minha empresa está lançando um aplicativo de esportes para crianças. Você topa uma colaboração? Poderia ajudar crianças como Jake. Os olhos de Ronaldo brilharam. Me mande a proposta, disse ele. Se for sobre crianças, estou ouvindo. Ethan assentiu, voltando para seu assento, já digitando um e-mail. Margaret, encorajada pelo calor ao seu redor, enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno caderno. Rabiscou uma linha com a mão firme. A grandeza fala suavemente. Era a essência de Ronaldo, destilada em palavras. Ela olhou para ele com a voz quase inaudível. Você não me ensinou apenas sobre você, disse ela. Você me ensinou sobre mim. Ronaldo inclinou a cabeça com um sorriso suave. É isso que acontece com os espelhos, disse ele. Eles mostram o que você precisa ver, não o que você quer. Margaret assentiu, os olhos úmidos, mas límpidos. Clara, observando de longe, sorriu, sua semente criando raízes. As luzes da cabine brilharam quando a voz do capitão crepitou pelo interfone, anunciando a descida para Nova York. O avião inclinou-se suavemente, as luzes da cidade piscando lá embaixo como uma promessa. Enquanto os passageiros se agitavam, preparando-se para o pouso, Margaret sentiu uma mudança dentro de si. Ela não era a mulher que embarcara em Paris. Toda afiada e crítica, estava mais suave agora, crua, humana. Virou-se para Ronaldo com a voz firme. Posso tirar essa foto agora? Perguntou com um sorriso tímido se abrindo. Ronaldo riu, os olhos se enrugando. Só se você tirar essa cara séria, provocou. Você está em Nova York agora. Tem que sorrir de verdade. Margaret riu, um som real, despreocupado, e pegou o celular. Jake, sempre ansioso, ofereceu-se para tirar a foto. Cheguem perto, disse ele com a voz autoritária mais gentil. Ronaldo e Margaret se aproximaram, Jake e Sara se juntaram a eles, uma família improvisada nascida no céu. O flash disparou, capturando um momento de conexão improvável. O avião pousou, as rodas tocando a pista com um baque suave. Os passageiros aplaudiram, um ritual cansado, mas para Margaret, pareceu aplausos por algo mais profundo. Ela se levantou, com a bolsa mais leve, o coração mais cheio. Ronaldo pegou sua mochila, jogando-a no ombro, seus movimentos tranquilos, sem pressa. Tenho que ir para casa, disse ele a Margaret, com um sorriso caloroso. Mamãe provavelmente está cozinhando algo melhor do que esta comida de avião. Margaret sorriu, um sorriso sincero desta vez. Vou ligar para minha irmã, disse ela com a voz firme. Que bom para você, disse Ronaldo, com um olhar sincero. Diga a ela que você está pronto para ouvir. Margaret assentiu, com a garganta apertada, e observou Ronaldo se dirigir para a saída, já cercada por fãs. Clara, juntando suas coisas, passou por Margaret e tocou-lhe levemente o braço. Você escolheu a ponte, disse ela, com a voz suave, mas clara. Margaret piscou, segurando o bilhete, e assentiu. Obrigada, sussurrou. Clara sorriu e desapareceu na multidão. Ethan, enquanto arrumava suas coisas, cruzou o olhar com Margaret. Você está bem?
Perguntou ele com um tom mais gentil do que antes. Margaret assentiu, com a voz firme. Melhor do que bem. Ela desceu do avião, com o telefone na mão, discando o número de Claire enquanto o ar de Nova York batia em seu rosto, quente e vivo. Ronaldo, à frente, dava autógrafos, com o riso ecoando, um farol de luz em um mar de rostos. Para Margaret, aquilo não era apenas um pouso. Era um começo, uma chance de reconstruir, de ser humana, de escolher a humildade em vez do orgulho. A cidade esperava, e seu coração também. A história do encontro de Cristiano Ronaldo com Margaret Vanderbilt no voo 709 é mais do que a história de uma celebridade humilhando um estranho arrogante. É um espelho de nossas próprias vidas, refletindo os julgamentos precipitados que fazemos e os muros que construímos com orgulho. Ao ler as cenas vívidas, a luxuosa cabine de primeira classe, as palavras ásperas de Margaret, a calma inabalável de Ronaldo e as transformações silenciosas que se desenrolaram, senti uma mistura de emoções. Frustração com a crueldade inicial de Margaret, admiração pela graça de Ronaldo e uma profunda ressonância com a luta universal para enxergar além das aparências. A história, tendo como pano de fundo um voo transatlântico, parece quintessencialmente americana em seus temas de redenção, segundas chances e o poder da conexão humana para quebrar barreiras. É uma narrativa que não apenas entretém, mas nos desafia a refletir sobre nossos próprios preconceitos e escolhas, oferecendo lições que podem moldar a maneira como nos movemos pelo mundo. No fundo, a história desperta frustração porque o comportamento de Margaret é dolorosamente familiar. Sua rápida rejeição a Ronaldo com base em seu moletom e jeans ecoa momentos que todos nós testemunhamos, ou, para sermos honestos, participamos. Na cultura americana, onde as primeiras impressões costumam pesar, é fácil julgar alguém por suas roupas, seu sotaque ou seu comportamento. A arrogância de Margaret, enraizada em sua criação privilegiada, representa uma mentalidade que valoriza o status acima da substância. Senti uma pontada de irritação ao ler suas palavras ásperas, sua suposição de que Ronaldo não pertencia à primeira classe. Isso me lembrou de vezes em que vi pessoas marginalizadas por não parecerem o papel. Um colega de trabalho preterido em uma promoção, um estranho ignorado na multidão. Suas ações destacam uma falha social. Muitas vezes equiparamos valor à riqueza ou elegância, esquecendo que o verdadeiro valor está mais fundo. Essa percepção me atingiu duramente, me fazendo questionar quantas vezes deixei as aparências obscurecerem meu julgamento. No entanto, a resposta de Ronaldo, calma, gentil e inabalavelmente ele mesmo, transformou minha frustração em admiração. Sua capacidade de absorver os insultos de Margaret sem retaliar é uma aula magistral de força emocional. Em uma cultura que frequentemente celebra respostas retumbantes e críticas nas redes sociais, o silêncio de Ronaldo parece radical. Ele não precisava provar seu valor, sua presença o fez. Sua história sobre ser expulso de um teste para seus tênis remendados me tocou profundamente, lembrando-me da promessa do sonho americano. Trabalho duro e coração podem superar qualquer barreira. A humildade de Ronaldo, apesar de sua fama global, é um farol do que significa manter os pés no chão. Admirei sua escolha de combater fogo com água, como ele mesmo disse. Uma filosofia que parece atemporal e urgentemente necessária em um mundo rápido em discutir e dividir. Os personagens secundários, Jake, Sarah, Ethan e Clara, adicionaram camadas a essa jornada emocional. A admiração de Jake por Ronaldo, de olhos arregalados, me lembrou da pureza dos heróis de infância, um sentimento com o qual muitos americanos se identificam, seja idolatrando um astro do esporte ou um músico. O apoio silencioso de Sarah ao filho refletiu os sacrifícios cotidianos dos pais, embasando a história em um calor humano identificável. Ethan, o CEO da empresa de tecnologia, trouxe um toque moderno, com seu instinto de registrar o drama refletindo a obsessão da nossa cultura em capturar momentos para gerar influência. Mas foi Clara, a passageira idosa,
que mais me impactou. Sua sabedoria sutil, ao colocar um bilhete na bolsa de Margaret, soou como a voz da experiência de que todos precisamos. Um lembrete de que o crescimento é possível em qualquer idade. Seu bilhete. Orgulho constrói muros, humildade constrói pontes. Tornou-se a pulsação da história, um mantra que eu repetia sem parar. A transformação de Margaret foi o cerne emocional da história e me tocou profundamente. Sua mudança da arrogância para a vulnerabilidade pareceu autêntica, não forçada. Sua confissão sobre sua irmã afastada, Claire, me tocou profundamente. Na cultura americana, onde os laços familiares podem se desgastar sob a pressão da ambição ou do orgulho, sua determinação em se reconectar soou como um chamado universal à ação. Pensei em meus próprios relacionamentos, momentos em que deixei o orgulho ou o julgamento criarem distância. A jornada de Margaret do isolamento para a abertura me mostrou que a mudança é possível, mesmo em um único voo. Suas lágrimas, seu riso com Ronaldo, sua decisão de ligar para a irmã. Esses momentos pareceram uma vitória silenciosa, um lembrete de que a redenção está ao nosso alcance se formos corajosos o suficiente para enfrentar nossas falhas. As lições desta história são práticas e profundas, facilmente aplicáveis à vida cotidiana. Primeiro, ela nos ensina a parar antes de julgar. Em um mundo acelerado, somos condicionados a tomar decisões precipitadas sobre colegas de trabalho, estranhos e até mesmo amigos. A história de Ronaldo nos incentiva a olhar mais profundamente, a perguntar: qual é a história deles? Antes de presumir. Isso pode significar dar a um novo colega a chance de brilhar ou ouvir um vizinho que dispensamos. Segundo, ela mostra o poder de responder com gentileza. A decisão de Ronaldo de oferecer a Margaret uma troca de lugar, apesar de sua crueldade, é um modelo para neutralizar conflitos. Em nossas vidas, isso pode parecer manter a calma em uma reunião acalorada ou oferecer graça a alguém que nos prejudicou. Por fim, a história ressalta a coragem de mudar. O pedido de desculpas de Margaret, sua promessa de se reconectar com Claire. Esses são atos de bravura que podemos imitar, seja consertando uma briga familiar ou admitindo um erro no trabalho. A história nos lembra que a humildade é uma força, não uma fraqueza. Aplicar essas lições parece urgente nos Estados Unidos de hoje, onde a divisão muitas vezes ofusca a conexão. Nos locais de trabalho, nas escolas ou mesmo online, somos rápidos em categorizar as pessoas, ricas, pobres, bem-sucedidas, em dificuldades, sem enxergar sua humanidade. O exemplo de Ronaldo nos desafia a sermos pessoas maiores, a encarar o julgamento com compreensão. Comecei a praticar isso em pequenas atitudes, ouvir mais nos jantares em família, fazer perguntas em vez de presumir e me controlar quando sou tentada a julgar com base na aparência. A história também inspira crescimento pessoal. Assim como Margaret, tenho refletido sobre relacionamentos que negligenciei, planejando entrar em contato com elas por meio de uma ligação ou uma mensagem de texto sincera. Esses pequenos passos, inspirados por um único voo, parecem um efeito cascata, transformando um momento de clareza em uma mudança duradoura. Em última análise, esta história é um chamado para construir pontes, não muros. Trata-se de escolher a empatia em vez do ego, a conexão em vez do julgamento. Ronaldo não pretendia dar uma lição a Margaret, mas a sua presença, a sua autenticidade silenciosa e inabalável, mudou-a. Esse é o poder que todos temos, a nossa maneira de influenciar os outros sendo verdadeiros conosco próprios. Ao refletir sobre isto, lembro-me de que cada interação é uma oportunidade para aprender, para crescer, para ser melhor. Seja um estranho num avião ou um amigo do outro lado da mesa, podemos escolher ver a sua história, oferecer gentileza e deixar que a humildade nos guie. Esta história não é apenas sobre Ronaldo ou Margaret, é sobre todos nós e as escolhas que fazemos nos momentos fugazes que definem quem somos. Se esta história tocou seu coração, não aguarde para si. Bata nessa.
como botão para mostrar seu amor, compartilhar com amigos que precisam de uma dose de inspiração e inscrever-se. Acesse o canal para mais histórias que te façam refletir e sentir. Deixe um comentário abaixo. O que você teria feito no lugar do Ronaldo ou da Margareth? Suas opiniões são importantes e adoraríamos ouvi-las. Vamos continuar a conversa.